E aí, pessoal, estamos de volta agora na nossa aula 9. Galerinha, pega aí o material que o professor presencial já entregou para vocês. Hoje nós vamos iniciar, falamos nas últimas aulas sobre criação de gado de corte. Hoje, na aula 9, nós vamos iniciar a criação de gado leiteiro. E ó, cada lâmina que eu te passar, já vai fazendo suas anotações, tá bom? Porque quando a gente vai explicando aqui, aí o estudante já vai colocando ali, ó, o que ele entendeu no seu próprio esquema, fica mais fácil para estudar depois. Deu dúvida? Anota a dúvida, que assim que eu terminar essa aula aqui, a gente vai voltar com a 9.2, onde eu faço aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter exercício, tá bom? Dá uma olhada aí na tela. Aula 9.1. E galerinha, ó, manejo e criação de bovino leiteiro. Professor, quais são os assuntos que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver ali, ó, bovino leiteiro. O que é isso? É uma introdução, pessoal, tá bom? Para a gente entender o que é isso, como isso acontece de forma geral. Depois nós vamos falar sobre o mercado, o manejo alimentar, lembrando que o manejo alimentar de bovino leiteiro é diferente do bovino de corte. Manejo sanitário. Professor, manejo sanitário de bovino leiteiro também é diferente de bovino de corte? É. Por quê? Duas situações. Quando a gente vai fazer o manejo sanitário da vaca, é da vaca e do bezerro. Quando a gente vai fazer... Por quê, professor? Tem que tomar cuidado se o bezerro tiver... a vaca estiver amamentando o bezerro, o medicamento que vai para o leite. E se a vaca estiver prenha? Então, é para 2 animais. A alimentação é para 3. Por que eu falo 3? Porque é para a mãe, para sustentar, para a vaca, para o bezerro e para o leite. Porque quando a vaca está dando leite, ela já está prenha e ainda está amamentando para fazer o colostro, tirar o colostro, para depois fazer o desmame. Então ela tem que ser nutrida. Ela vai parir, tem que nutrir o bezerro, tem que nutrir ela para manter e nutrir ainda para produzir leite. Processo de reprodução e sistema de produção, tá bom? Antes de iniciarmos cada item desse, vou deixar vocês aí com uma matéria jornalística, daqui a pouco a gente volta. Vai, meu diretor! E aí, galera, nós estamos aqui então para falarmos sobre a questão da criação de gado, é isso mesmo. E durante a aula de NBAZ, que nós estamos falando de criação, a gente vai falar de gado de corte e gado de leite. Nós estamos aqui com o seu Gilmar, estamos na área dele, no ambiente dele, onde ele cria gado de leite, né, seu Gilmar? Como é que funciona todo esse processo de amamentação dos filhotes, dos bezerros? Fale para nós. Então, o bezerro nasce e aí no começo ele quase não come capim, ele mais é mama, mais é leite. Aí nos 2 a 3 meses ele começa já a comer capim, já começa a diminuir o impacto na vaca, né? E aí já começa, aí até os 7 meses, e até de 7 a 10 é uma época boa para estar desmamando ele, tirando ele da vaca, né? Para ele... Aí joga ele sozinho para ele seguir a vida dele e já descansar a mãe dele para a próxima cria. É isso aí, galera. Então a gente associa a NBAZ e também com a questão reprodutiva, né? E falando também desse cuidado dos mamíferos com os seus filhotes. É isso aí. Mas a pegada a gente continua durante a aula, beleza? Caramba, galerinha, não é interessante? Mas ó, vamos iniciar aqui para a gente não perder o fio do pensamento. Vai lá, meu diretor. Olha aí, ó, bovino de leite. A cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes do complexo agroindustrial brasileiro. Movimenta anualmente cerca de 10 bilhões, emprega 3 milhões de pessoas, das quais acima de 1 milhão são produtores. São produtores. Mercado. O leite está entre os 6 produtos mais importantes da agropecuária brasileira. Fica à frente dos produtos tradicionais, como café,
que é beneficiado, e o arroz. O agronegócio do leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e de renda para a população. Eu quero só salientar uma coisa aqui, ó. A gente fala leite, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? É beber, não é? É tomar o leite. Só que o leite também é utilizado como base para outros alimentos, tá? Principalmente na indústria de panificação, bolo, né? Mas também ele é utilizado em outros. Produtos lácteos, né? O leite. Claro, vai tudo para alimentação, mas ele é a base para fazer outras coisas, né? Iogurte, o queijo, manteiga, um monte. Você vai na gôndola do supermercado, nossa. Leite, você pensa que não tem, mas tem leite ali. Aí estou tentando lembrar do negócio que quase ninguém percebe, mas tem leite ali. Requeijão. Requeijão? Tem uns que é meio Fanta, né? Que coloca maionese. Maionese não, maisena. Ai, meu pai. Não, mas o leite não é só para beber, né, pessoal? E tem o leite em pó. A gente pensa também só leite, né? O Brasil é o 6º maior produtor de leite no mundo e cresce a uma taxa anual de 4%, superior a todos os outros países. Está em primeiro lugar. Respondem por 66% do volume total produzido no país, que compõe o Mercosul. É bom observar, né, que em relação ao processo de produção de leite, nós temos aí a porção que é, né, totalmente mecanizada, uma é semi-mecanizada, e a agricultura familiar, a pecuária familiar, ela é bem manual. Ou, como a gente fala, o leite artesanal. Por quê, professor? Porque, o que você está falando? É que quando a gente está aqui na cidade, o sabor do leite é outro, galera. Quando eu vou para o interior aqui de Rondônia, cara, o leite é mais forte, né? Porque não está diluído. O leite é bom. O leite, quando está no interior, é bem diferente do leite que está na cidade. Particularmente eu gosto, né? Pelo faturamento de alguns produtos da indústria brasileira de alimentos na última década, pode-se avaliar a importância relativa do produto lácteo. No contexto do agronegócio nacional, registrado 248% do aumento contra 78% de todos os segmentos. Lembrando, né, que essa proporcionalidade pega todo o produto realizado no Brasil, não somente realizado no Norte. Lembrando, né, que temos que falar um pouquinho das raças produtoras leiteiras. A mais conhecida que a gente fala aqui é a produção leiteira de gado holandês. Lembrando que nós tivemos a nossa aula também, né? Estamos falando aqui de gado, leite, oriundo da criação de gado, mas nós temos um braço, uma ramificação leiteira, né, de cabra e búfalo, que não é tão expressiva como do gado leiteiro, né? Mas também tem o seu espaço garantido no mercado brasileiro. Manejo alimentar. As vacas precisam de muito tempo ao longo do dia para satisfazer suas necessidades alimentares. Portanto, devem encontrar tempo suficiente para pastoreio, além do tempo necessário para ruminar, descansar e evitar o calor. Logo, temos que ter aí um processo de acolhimento, um processo de receber esses animais. Por quê, professor? Podemos realizar esse tipo de criação, né? A gente chama extensivo ou intensivo.
Você pode, ou semi-intensivo, né? Mas para para a produção leiteira, a nutrição, ou você pode preparar uns piquetes, onde você vai fazer o processo rotacional. O processo rotacional desses piquetes, pessoal, favorece a dinâmica do uso desse ambiente e também qualificar o nível de produção. Muitos produtores, claro, quem faz uso de... não é bem extensivo, né? Mas tem um intensivo. Precisa de uma infraestrutura, é óbvio, a mão de obra especializada. Nós mostramos galpões onde as vacas ficam totalmente o quê? Deitadas, com temperaturas que são reguladas, tá bom? Favorecendo o ambiente para que elas possam estar tranquilas e encaminhadas para fazer o processo de ordenha. Por isso, é importante facilitar o acesso. Não, calma aí. Tá, de ordenha, eu estava comentando, né? Deve-se encontrar tempo suficiente para fazer o processo de ruminação e também descansar em relação ao processo de calor. Por isso que as holandesas são bem mais adaptadas para o nosso ambiente também. Por isso, é importante facilitar o acesso e o manejo das pastagens, procurando também otimizar o pastejo. Quando a gente fala otimizar o pastejo, o que é isso, professor? É a rotação, tá? E aí, quando você faz esse processo de rotação, horas, você pode realizar isso em determinados horários que são mais amenos para o animal, tá bom? Fornecer a cada animal o que ele precisa de acordo com a produção esperada. Ponto. Vamos parar aí um pouquinho. Produção esperada, isso a gente fala de qualidade genética. Quando você tem um processo de cruzamento, então você sabe realizar o processo de fornecimento ou colocando no suplemento de ração. Alguns produtores, né, em épocas de estiagem, quando o pasto não tem tanta qualidade, se preparam nas regiões de alta produção de gramíneas, que é o nosso inverno amazônico. E aí começam a produzir o quê? O material que será utilizado para a produção de silagem. Essas silagens são armazenadas e ofertadas a esses animais em época que o pasto não está de boa qualidade. Lembra? Nós temos aqui no nosso Amazônia Ocidental, então o estado de Rondônia está localizado bem na Amazônia Ocidental, duas características de tempo aqui, da estiagem e do inverno amazônico. Então é claro que na época da estiagem, nós temos aí um problema de pasto. Para que amenize isso, alguns produtores leiteiros têm a opção de já deixar armazenada aí uma silagem que vai ser ofertada como suplemento. Mas é claro que quem tem que preparar um pasto só serve como suplemento para esses animais, tá? É fundamental no balanceamento dessa dieta leiteira. Cada animal, devido à sua genética, predisposição, peso, idade, tem uma necessidade alimentar. Então, o que a gente está falando aí, professor? Do plantel. Professor, eu não estou falando que você vai dar para cada indivíduo, você tem 10 vacas, para cada vaca, um peso nutricional diferente? Não, você tem que ter uma homogeneização do plantel leiteiro, aonde você tem vacas de qualidade, porque você selecionou esse plantel. Então você tem aí uma média de produção equalizada. São vacas que produzem muito semelhante à quantidade de leite por dia de ordenha. Isso é uma qualidade genética. Para isso, você vincula a qualidade genética com a disponibilização alimentar. Pessoal, existe uma palavra chamada epigenética. O que é epigenética? Quando você faz um melhoramento. Isso serve não só para quem está produzindo gado leiteiro, é para todo tipo de criação que tem um determinado produto. Qual é o nosso produto agora na nossa aula? Leite. Se você faz um melhoramento genético do seu plantel, aonde a média de produção leiteira é equalizada no seu plantel, você tem que fornecer para esse animal
uma nutrição que vai fazer... calma aí. Tá, qualidade genética. E a gente está falando de epigenética. O que é essa epigenética? Epigenética são fatores ambientais que, quando entram em contato com o animal, com a genética do animal, pressiona esse animal a expressar um determinado produto. Ele tem a capacidade de produzir aquilo. Quais são esses fatores, professor? Nutrição é um. Então, ele só vai conseguir manter, expressar aquela produção se você continuar dando um valor nutricional adequado que corresponda com a genética dele. Mas, professor, se o meu ambiente não é um ambiente adequado, é um ambiente estressor, aí esse animal também não vai conseguir desempenhar o potencial genético que você equalizou no seu plantel. Então, quando a gente fala de fatores ambientais relacionados com a equalização genética do seu plantel, nutrição é um fator ambiental. Disponibilidade de água é um fator ambiental. E aí, quando a gente fala de bem-estar animal, é o quê, professor? Por isso que a gente chega naqueles galpões arejados, silenciosos e outra coisa. A pessoa que realiza o processo de ordenha tem que ser a mesma. Não se troca a equipe de ordenha, porque o animal tem essa identificação com os odores do ambiente. Isso já foi feito um teste, né, relacionado com padrão de equalização do plantel. Mas eu estou falando de vaca, mas não é só de vaca. Até na avicultura de postura. Na postura, a pessoa que está fazendo todo o manejo ali para manter a equalização do processo de produção de ovos. Quantos ovos uma galinha põe? É 1,5 ovo por dia. 1,5 ovo tem que manter esse padrão. Aí, se um dos fatores ambientais é a pessoa que faz o manejo dentro da granja. E o barulho também é um fator. Perfeito, tá bom, vamos. Não, tá, isso que eu estou falando entra na questão genética, predisposição. O que é o peso, professor? É chegar às vacas, em relação às vacas, elas precisam obter o peso relacionado ao seu processo de cio. E aí ela é coberta para poder produzir, se preparar para receber aquele filhote, porque é por causa do filhote que ela começa a produzir o leite. Então tem que estar na idade certa e tem uma necessidade alimentar. Vacas de alta produção de leite, manejadas a pasto ou em confinamento, precisam ter ajustes em seu manejo e plano alimentar. Então tem uma diferença você realizar um plantel a pasto e quando você tem um plantel em confinamento. Então, todo o manejo alimentar de um plantel a pasto é diferente de um plantel de confinamento. Professor, mas quando você sai aí, você já percebe o quê? Parece que eles faziam semi, né? Ela fica uma parte pastando, como se fosse extensivo, e uma parte da sua vida intensivo. Não é um ou outro, tá? Para a vaca com produções diárias acima de 28 a 30 quilos de leite, deve-se fornecer, na verdade a gente tem que colocar litros, né? Deve-se fornecer concentrados como fonte de proteína de baixa degradabilidade no rumen, como farinha de peixe, farelo de algodão, soja em grão moída ou tostada. Isso vai favorecer esse processo de você realizar aí uma dinâmica durante a ordenha. Muitos produtores leiteiros produzem esses suplementos, né? Pois, a gente sempre está falando para vocês que a origem da nutrição desse animal pode ser adequada dentro da propriedade
do produtor de leite. Vacas com produções acima, né, por dia, além de uma fonte de gordura, como caroço de algodão, soja em grão moído ou sebo, devem receber gorduras protegidas, fontes comerciais, para elevar o teor de gordura da dieta total para de 7 a 8%. Professor, quer dizer que no suplemento tem que ter uma quantidade de oleaginosas. Por quê? Pessoal, olha aqui, nutrição animal, fazer uma comparação com o humano, mas deixa eu explicar para vocês. As fêmeas têm uma diferença dos machos. Macho e fêmea têm um metabolismo. Macho e fêmea têm um processo metabólico que se divide em catabolismo e anabolismo. Aí nós temos o metabolismo de proteína, metabolismo de proteína, metabolismo de lipídio e o metabolismo hormonal. O metabolismo hormonal ele advém da ingesta de algumas oleaginosas. E através do hormônio, o metabolismo hormonal desses animais, que ocorre o processo, né, de produção leiteira. Porque é uma transformação que realiza no úbre daquele animal. Então, as fêmeas, o metabolismo da fêmea, ela tem que ter um metabolismo hormonal para se manter e um metabolismo hormonal para produzir o leite. Então, a demanda de matéria-prima para esse processo de produção de hormônios na fêmea é bem mais superior quando ela está em produção, que é o leite. Ela tem um período de descanso, não é isso? E depois tem um processo todo de repor, porque ela não pode tirar o quê, professor? Nutrientes do seu processo fisiológico, senão ela pode ficar imunodeprimida e não ganhar peso suficiente para produzir. Então, a produção de leite tem aí uma demanda muito grande na parte do manejo alimentar desses animais em relação à parte de nutrição alimentar do gado de corte. É diferente. Ah, professor, mas no gado de corte não é macho, não é só macho que é criado. Nós temos as novilhas, né? Porque vaca é a que pare. A vaca que não pariu são novilhas. Só que elas não chegam a desenvolver o período metabólico de fecundação, pessoal. Elas não são fecundadas. Elas são abatidas antes, são abatidas bem mais novas. Mas também tem vaca que é abatida, né? Que é quando a gente vai fazer a troca ou a reposição do plantel. Então é muito importante quando a gente pega e fala que aí por dia, além de uma fonte de gordura, né, como caroço de algodão, soja em grão moído, deve receber uma gordura protegida para levar o teor de gordura da sua dieta, que fica em torno de 7 a 8%. Claro, pessoal, que isso vai depender muito da raça que você está formando aí no seu plantel. Tá? A gente vai ver essas especificações. Essas vacas devem receber uma quantidade diária de gordura na dieta equivalente à quantidade da gordura produzida no leite. Então, muitas vezes, quando você faz os testes leiteiros, o que a gente espera? A equalização do plantel. O plantel ele tem que ser heterogêneo na variabilidade genética para ser equalizado na produtividade. Por isso que quando você faz essa equalização, todas têm que manter um padrão de produção de qualidade e também, qualidade que eu falo é quantidade de leite, mas que essa quantidade seja nutritiva, não perca o valor nutritivo. Pronto, vamos agora aqui para o processo de manejo sanitário. De nada adianta o animal ter
alta capacidade de produção leiteira, isso aí é a sua característica genética, a carga genética, voltada, auxiliada também ao processo nutricional e o seu bem-estar, se ele ficar doente. Portanto, cuidar da sanidade é um passo básico para se obter o êxito na atividade. Só que aí, quando a gente está falando de sanidade animal, são espaços diferentes, etapas. Deixa eu ver como é que eu vou explicar. Tem a sanidade do animal, o animal em si, mas tem do ambiente. Então, muitas vezes, você pode fazer os manejos adequados no ambiente, mas não fez no animal. Então, tem esses dois parâmetros, tá bom? Olha quando a gente fala no animal, vacinação. É a vacinação e desvermifugação periódica mantém, né, um padrão de prevenção na sanidade do animal. Não só do animal, como no produto ofertado. Qualidade e limpeza no manejo da ordenha. Então aqui, ó, isso aqui é uma cor, ó. Isso aqui, ó, vacinação e vermifugação periódica, é uma coisa. Qualidade e limpeza no manejo da ordenha. Cuidados gerais com os animais. São essas etapas que temos que observar bem. Quando a gente fala das vacinações, não é só, além das vacinações, quando tem alguma sintomatologia, aí não é somente a limpeza no animal, a vacinação no animal, mas a limpeza no ambiente. Quando a gente está falando sobre manejo na ordenha, a observação de você fazer todos os manejos preventivos. Os manejos preventivos auxiliam em você maximizar os cuidados. Eu ia falar minimizar, né? Mas é maximizar os cuidados. O animal doente, ele tem uma alteração no seu comportamento. Tanto no seu comportamento animal, entre eles, entre o rebanho, e o comportamento durante o processo de se alimentar, né? Muda, tem uma alteração nisso. Isso aí, pessoal, é quando a gente fala que tem que tomar o olho do dono que aumenta a produtividade, porque quem cuida dos animais percebe as atividades que eles diferenciam quando se estão aí iniciando um processo sintomatológico. Muitas vezes apresenta uma respiração acelerada e vai aos poucos apresentando sinais de desidratação, como pele seca, olhos fundos e entre outros. Ou também, quando já faz o processo de desidratação, verificar o processo da coloração na ordenha, coloração e odor da urina, fezes, para saber se tem alguma alteração durante o processo de intoxicação. Claro que, por fim, as extremidades apresentam baixa temperatura e ao longo seguido a morte, quando muitas vezes você não observa o processo dentro de uma criação extensiva ou durante o processo de criação intensivo. Na hora da alimentação ou na hora da ordenha, você pode observar esses tipos de alterações comportamentais desses animais. No caso, quando forem observados os primeiros sinais de desidratação, devemos realizar aí todos os procedimentos de intervenção imediata, tá bom? Mas, claro, quando isso ainda não ocorreu espalhado por todo o plantel, ocorre primeiramente o processo de isolamento desse animal, o quão mais rápido possível, tá bom? E auxiliar através dos cuidados da orientação dos médicos veterinários, que podemos lançar aí um processo para amenizar esse tipo de sintomatologia. Muitas vezes, quando o animal fica
apático no rebanho, ou também ele não está se alimentando, ou quando a gente observa que ele está se afastando. Claro que muitas pessoas podem falar assim, professor, o afastamento do animal do rebanho, sim, quando está em processo de parir, né? Mas quando a gente está falando em processo que o animal está começando a desenvolver alguma infecção, ele se afasta, ele fica apático. Ele também nem tem esse processo de estar em dinâmica com o fluxo do plantel. Podem surgir casos de diarreia, de causas nutricionais. Aqui, pessoal, vamos dar uma parada aqui, ó. Diarreia em causas nutricionais pode estar relacionada, nossa, 3 fatores. Se for gado extensivo e dá, né, uma contaminação por vermes no pasto, isso acontece sim, tá? Em que época? Época do inverno amazônico, aonde vermes no pasto se proliferam mais rápido, por causa que aqui quando chove, quando está chovendo, o pasto fica bem úmido, então tem essa proliferação. E vermes podem causar mesmo diarreia, tá bom? Só que quando for causa nutricional, o que é observado, professor? Isso é quando você dá suplemento. Por exemplo, feno, você vai dar silagem, e esse feno, essa silagem, ela está alterada. A silagem é fermentada, mas na verdade ela não pode azedar. Ou péssimo manejo de limpeza no coxo. Também é causa nutricional. Tá bom? Eu falei época chuvosa, né? No pasto, mas também na água fornecida por esse animal. Raramente é suplementação feita por ração, mas é muito descuido no galpão de armazenamento dessa ração. A gente está falando de gado leiteiro, galerinha. Gado leiteiro, nós estamos falando isso de gado leiteiro. Quando os animais não estão habituados com o tipo de alimentação. Isso aqui é quando você vai trocar o nutriente, ou o suplemento, a ração. Quando a vaca está em processo de ordenha, o pessoal coloca o volumoso e coloca um pouco de ração, farelo para elas. Então tem que tomar cuidado na troca, na marca também. Por exemplo, nova ração. Isso é nova ração que pode estar Vamos lá. Nova ração que pode estar contaminada por fungos ou micro-organismos. No caso mais grave, a presença de um veterinário é necessária. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Uma coisa é você fazer troca da marca da ração. Outra coisa é ração contaminada por fungo ou por micro-organismo. Isso é acometido por um armazenamento inadequado aonde, professor? No galpão. Ou no coxo. Não se pode deixar restos de ração no coxo. Então, o erro está onde? Manejo. A ordenha. A ordenha deve ser realizada pela manhã e à tarde, utilizando-se ordenhadeiras mecânicas ou manual. Então, o período de ordenha são 2, início da manhã e finalzinho da tarde. Então, nesses 2 períodos, é uma coisa muito importante. É você ver qual é a média de produção leiteira nesses 2 períodos e tentar fazer o processo de equiparação. Claro que a primeira ordenha ela vai ter mais produtividade. Como é que eu faço para manter isso, professor? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá, pessoal? No ato da colheita do leite, recomenda-se que seja feito antes da ordenha lavar completamente as mãos do ordenhador, não só da mão, né, mas de todos esses equipamentos que serão utilizados. E limpar todo o ambiente da ordenha que será realizado, o processo de recepcionar esses animais com a água e sabão, seguido preferencialmente da desinfecção da base de cloro, iodo e clorexidina. Primeiro,
3 ou 4 jatos devem ser retirados em uma caneca telada ou de fundo preto, com o objetivo de visualizar o diagnóstico para a mastite clínica e estimular a descida do leite. A descida foi dose, hein, Jefferson? Existindo resfriadouro na propriedade, o leite ordenhado deve ser imediatamente depositado no resfriador. Caso não exista o resfriador na propriedade, o leite deve ser colocado em um latão que deve ficar em um local fresco, limpo e sombreado. Terminada a ordenha, os latões devem ser lavados em resfriador comunitário antes de completar 2 horas após o término da coleta. Raças. As raras exceções, o sistema de produção de leite são compostos por animais mestiços. Holandês Ger, com grau de sangue variado de 1,5 a 7/8, né, de holandês Gir. A raça Girolando, o gado leiteiro tropical, é o produtor de cruzamento dirigido entre a raça Gir e o holandês, alinhado à adaptabilidade não só do ambiente, mas também à produtividade. Tá, pessoal? E reprodução. Para ter uma rentabilidade na atividade leiteira, uma alta eficiência reprodutiva deve ser a primeira meta dos produtores para atingir a produtividade e o retorno econômico. Este objetivo primário visa a idade ao primeiro parto, que deve ser o mais jovem possível dentro do manejo daquele rebanho. Neste processo está incluído a meta econômica da criação. Uma análise custo econômico dessa criação tem que ser considerada, pois não adianta querer um desenvolvimento rápido do animal se o custo ficar tão elevado. Aí tem que verificar o processo, né, pessoal? Normalmente, a idade fica em torno de 24 a 30 meses. E o sistema de produção? Sistema de produção. O sistema de criação e produção a ser adotado é decorrente do desempenho dos animais existentes no pátio da criação, tá? E a produção leiteira. Esse desempenho pode ser estimulado, em média, na produção leiteira por lactação. Produção de leite dentro ou relacionado. Os rebanhos podem ser divididos em 3 níveis possíveis de criação. Alto, que proporcionam produção acima, né, de 4.200, médio, com produção de 2.800 a 4.200, e baixo, quando a gente tem uma marcação de produções abaixo de 2.800. Quando você tem essa padronização, se você tem essa padronização no seu rebanho, fica mais fácil de você realizar uma tabela de equalização. Aí, verificando a característica genética do rebanho, selecionando esses animais de acordo com a característica genética do touro e das vacas a serem cobertas. Aí sim você começa a fazer a seleção desses animais. Para mim, meu diretor, pessoal, finalizando aqui com essa parte de reprodução, daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquela nossa bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.